Sabe, pastor, para mim foi muito difícil. Abrir mão da minha família, dos meus pais, dos meus sogros, para ir para uma terra que Deus tinha me mostrado. E naquele dia ele falou assim: eu fui em Portugal e Deus me levou lá para espiar a terra. E aí Deus falou comigo: eu levei você para Curvelo, ficar uma semana lá para espiar a terra. E sabe, irmãos, eu tenho vivido algo sobrenatural. A minha vida foi transformada. Hoje eu tenho vivido coisas sobrenaturais em Deus. Eu tenho vivido um tempo de relacionamento e intimidade com Deus, a qual eu nunca vivi antes. Não que essa casa não me deu paternidade para isso, porque Deus sim. Pastor Júnior foi o cara que me discipulou a minha vida toda, que eu contei os meus problemas, que me ajudou a crescer ministerialmente, pessoalmente, como um homem, como um pai. Mas sabe, irmãos, nós precisamos sair dessa zona de conforto em que nós estamos, porque muitos de nós estamos 5, 10 anos na igreja e nada muda. A gente vem todos os cultos, quarta, domingo, tem conferência, vamos na conferência em outro lugar, e a gente vai, e nada muda. A gente é o mesmo crente de banco, 10, 15 anos. E sabe, quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração: Arthur, chega de ficar vivendo nessa vida rasa. Mas como assim? Você já liderava, você já tinha um grupo de pessoas? Sim, irmãos. A gente começa a ficar num lugar de conformidade, que é tão fácil a gente vir para os cultos, é tão fácil a gente liderar uma célula, é tão fácil a gente vir todos os dias aqui, mas às vezes a gente lê livros, vê coisas, e será que isso não nos inspira a fazer algo mais? E sabe, quando o Espírito Santo começou a ministrar isso ao meu coração: Arthur, você precisa sair do superficial. Agora, por que sair do superficial? Aqui eu posso falar com mais propriedade. Todo mundo aqui já foi na praia. Agora você vê no raso ali, onde as ondas estão quebrando ali, tem um monte de gente. Agora você olha para o fundo, o lugar mais profundo, tem poucas pessoas. Agora, por que tem poucas pessoas no lugar fundo e no lugar raso tem muitas? Porque é confortável. Nós ficamos nos lugares rasos porque é confortável demais para nós. Então eu prefiro no lugar onde eu vou ter o controle, onde as minhas pernas, onde o que eu vou fazer eu posso controlar, do que ir para um lugar onde Deus que vai me usar, e não onde o lugar onde eu quero ficar. Então nós precisamos sair deste lugar. E o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, o coração da minha família. Nós nos mudamos ali para Curvelo. E quando nós chegamos na cidade de Curvelo, eu achava que era por causa de uma proposta de emprego. E a melhor proposta de emprego que eu recebi na vida, eu ia receber o meu melhor salário. E comecei a receber o meu melhor salário. Comecei a trabalhar com meu irmão, muito tranquilo. Mas logo quando a gente chegou lá, Deus deu uma palavra para o pastor Arthur, que é o meu pastor. E ele falou: Arthur, Deus trouxe você para cá para cuidar da juventude dessa cidade. E não foi só da juventude da Luz do Mundo, a igreja que nós frequentamos, mas para cuidar da juventude da cidade. E sabe, eu acreditei no meu coração, porque eu saí daqui com uma palavra. Eu falava com Cássia: Cássia, Deus está nos levando para lá por causa de alguém. Tem alguém precisando de nós lá. E em um dia, numa segunda-feira, na sala de oração, o Espírito Santo ministrou o coração do nosso pastor: Arthur, Deus trouxe você para cá para cuidar da juventude. Tem pessoas precisando de você aqui. E naquele dia eu senti uma dor dentro de mim, como se eu estivesse gerando algo. Porque eu pedi a Deus: Deus, eu quero sair do superficial. Eu quero entrar num lugar mais profundo em Deus. Eu quero ir mais fundo. Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar tão simples de estar, tão fácil de estar, e a gente não quer sair desse lugar porque é confortável demais, é fácil demais para nós. E aí depois de 5 meses, apenas 5 meses, eu trabalhando, Deus pediu o meu emprego, eu recebendo o meu melhor salário da vida, morando no centro da cidade, num apartamento muito bom. E aí Deus falou assim: Arthur, você tem coragem? Você tem coragem de abandonar tudo para me servir?
E eu falei, tem sim, Senhor. Eu falei que eu queria sair do superficial. E eu abandonei o meu trabalho sem ter uma proposta do nosso pastor. Ele falou, Arthur, a única coisa que eu posso te dar é pagar o seu aluguel. E já tem 7 meses que eu vivo sem salário e a igreja só paga o meu aluguel. E sabe o que tem faltado na minha casa? Nada. Porque quando nós decidimos viver pela fé, porque a moeda do céu não é o dinheiro. A moeda do céu não é o dinheiro. A moeda do céu é a fé. E quando nós exercitamos a fé, aí Deus faz com que essa moeda que nós servimos venha para a terra. E aí todos os recursos que estão em Deus vêm para dentro das nossas vidas. O problema é que nós estamos tão agarrados ao Deus dinheiro que nós não conseguimos viver pela fé. Nós estamos tão impregnados em nós o Deus dinheiro que nós não conseguimos nem mais olhar para Deus. E sabe, nesses dias Deus tem nos feito viver o sobrenatural. Nós temos vivido os melhores dias da minha família. Pressões, sim. Vivendo às vezes com uma pressão psicológica que a gente nunca viveu. Mas vivendo os melhores dias das nossas vidas. Porque nós decidimos viver o sobrenatural de Deus. E sabe, pelas manhãs eu acordo mais cedo e vou para o meu quarto, e todos os dias Deus tem trago uma palavra, e aí a Esté mais a Cássia acorda, e ela vai para o quarto, e a Esté fica lá, e às vezes a gente deixa a porta do quarto aberta de propósito, e a gente está lá orando, e daqui a pouco, pastor, ela ajoelha ali junto com a gente e começa a orar, ela fala assim, pai, vamos brincar de abrir culto? E ela começa, a paz do Senhor, igreja, fique de pés. E ela começa, que ruja o leão, e que a terra estremeça. E sabe, irmãos, a nossa filha tem crescido e aprendido que o melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor. E todas as vezes que ela fala assim, pai, eu quero danoninho, eu falei, ora, pede o seu pai que está no céu. E nós mudamos de templo, nós estávamos num templo onde cabia 300 pessoas, e nós mudamos para um templo onde cabia 800 pessoas sentadas. E nesse período que a gente estava nessa mudança, a gente estava mexendo em algumas coisas na igreja, e faltou justamente o danoninho dela. E aí Cássia falou bem assim, pede papai do céu. E aí Cássia gravou um vídeo e mandou para mim, papai do céu, me dá danoninho. E aí eu estava ali na construção, ocupado com muitas coisas, e quando foi mais tarde um pouco, 2 irmãos, na verdade um casal chegou na igreja, no tempo onde que a gente estava trabalhando lá, falou assim, Arthur, eu estava ali no meu trabalho e Deus pediu para que eu trouxesse uma oferta para você. E a oferta deu para o danoninho, para a fralda e para o leite, porque a moeda do céu é a fé. E quando nós exercitamos a fé e vivemos pela fé, irmãos, não tem nada melhor, não tem nada melhor, e nós estamos vivendo o nosso melhor momento em Deus. Nós temos construído algo em Deus, construído no nosso secreto, construído no nosso relacionamento dia a dia com Deus. E sabe, esse é o lugar onde nós não devemos sair. E falando disso, uns dias atrás o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra. E essa palavra eu já ministrei na igreja em Curvelo, porque eu acredito que é uma palavra muito atual para os nossos dias. Nós precisamos ter esse entendimento. Esse é o mês da sabedoria do alto, né, pastor? E eu acredito que toda sabedoria que vem do alto, nós precisamos pegar e exercitar em nossas vidas. E sabe, muitas vezes, igual eu falei, nós temos muito tempo de cristãos, muitas pessoas já estão sentadas no banco há muito tempo, e o amor de muitos já se esfriaram. E Deus trouxe ao meu coração, um dia eu estava no meu quarto de oração, e Deus falou bem assim comigo, Arthur, sabe aquele fogo do primeiro amor? Ele deve ser o seu único amor. E falando sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Você está aí, irmão? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Você está feliz mesmo, irmão? Dá um sorriso que está para a pessoa do seu lado aí. Fala, que bom que você está aqui.
Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim, amém? Todos acharam? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você, tirei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Pai, com a Tua palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja, que toda barreira no mundo espiritual venha a ser quebrada nesse momento, para que a Tua palavra venha penetrar, assim como o Senhor diz que a Tua palavra é mais eficaz, Senhor Jesus, e é como uma espada de 2 gumes a ponto de dividir alma e espírito. Nós não queremos ouvir essa palavra na nossa alma, nós queremos ouvir essa palavra no espírito, para que haja transformação em nossa mente. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, mas não somente ouvir, mas de ter a oportunidade de viver a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Sabe, irmãos, essa palavra ela me traz muito temor, porque a gente vê essa palavra, e esse primeiro amor aqui fala de uma paixão. Quando a gente começa a namorar, o primeiro sentimento que a gente tem por uma pessoa é uma paixão. Então a paixão é o combustível do primeiro amor. E muitas pessoas entram na igreja e vem aquele fogo. Muitas pessoas vão nos encontros com Deus e voltam pegando fogo. E aí chega alguns dias depois, as distrações vêm e tomam conta do nosso ser, e daqui a pouco vai se esfriando aquele fogo do primeiro amor, e a gente não quer mais orar, a gente não quer mais buscar o Senhor. Aí o esfriamento vem e não quer vir mais à igreja, e passa dias e dias, e daqui a pouco aquele fogo do primeiro amor se vai. E as palavras, quando a gente começa a namorar e fala assim: eu mato e morro por você, eu vou até o fim do mundo por você, porque o primeiro amor, a paixão, quer fazer coisas loucas, faz loucura. Lá na nossa igreja, lá em Curvelo, tem um menino, né, vai fazer 17 anos agora, que ele começou a namorar. E a namorada dele estuda numa escola mais ou menos uns 5 a 7 quilômetros da casa dele. Ele pega a bicicletinha dele e vai lá buscar ela, e leva ela na casa dela mais uns 4 quilômetros e volta para a casa dele. Isso 2 ou 3 vezes por semana. Agora, por que ele faz isso? Porque ele está apaixonado. O primeiro amor, ele quer estar perto. Aquele primeiro momento de querer estar todo momento. Quando eu comecei a namorar com Cássia, eu morando lá no Cajueiro, ela no Castelo, eu arrancava de pé e ia lá ver ela. Por quê? Porque eu estava apaixonado. O cara apaixonado faz loucura. E assim também é por Jesus. O cara chega na igreja e quer fazer tudo. Ou vamos pintar aqui, pastor. O pastor fala: vamos pintar essa parede aqui. Ô pastor, estou aí. Vamos mexer no som, eu estou aí. Vamos mexer na iluminação, eu estou aí. Vamos cavar buraco, o cara quer fazer tudo. Mas passa alguns dias, aquele primeiro amor começa a se esfriar. Por quê? Porque vem as distrações, vem uma coisa aqui, outra ali. E a gente começa a esfriar aquela paixão que um dia ardia tanto no nosso peito e hoje não arde mais. E aí,
quando Deus começa a dar revelação a João, para a igreja de Éfeso, ele começa a falar: eu conheço as tuas obras. Mas o mais interessante é a primeira frase. A primeira frase que fala assim, no versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escrevo. Quem é esse anjo da igreja? Pastores da igreja. Essa carta aqui não era só para os membros, mas primeiro para os pastores. Pastores, Deus está escrevendo isso para nós, para que a gente incentive o povo a viver assim como a palavra tem vivido. Porque nesses dias eu me peguei num ativismo muito grande. A gente abriu uma igreja em outra cidade, e todos os dias nós estávamos lá pintando parede, fazendo uma coisa e fazendo outra. E acabou que aquele tempo de relacionamento e intimidade com Deus, a gente estava se perdendo. Aí quando a gente acabou de reformar essa igreja para inaugurar, a gente mudou de templo na nossa cidade. E a gente ficou uns 3 meses, assim, sendo muito superficial na nossa busca com Deus. E quando acabou esse período, Deus me deu essa palavra. E aí falei: cara, eu preciso voltar. Eu preciso parar tudo. Porque quando Jesus dá essa visão para João, ele fala assim ao anjo da igreja: nós pastores precisamos tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente aprende a fazer cultos, a gente aprende a abrir culto, a gente aprende a ministrar o louvor. E por incrível que pareça, agora eu estou ministrando louvor também, pastor, tocando. Voltei a tocar violão depois de mais de 12 anos sem tocar, tocando contrabaixo na igreja. E acaba que a gente entra num automático. Eu sei fazer, eu vou lá em cima e pego o instrumento e ligo lá, e a gente já sabe as notas, eu vou tocar. E a gente aprende a fazer cultos, a gente sabe como dar uma palavra de oferta, a gente sabe como ministrar uma célula. O estudo está lá, é fácil demais, eu chegar lá, sentar na cadeira, ministrar para o povo e ir embora. Quantas vezes eu já fiz isso? Nem ler o estudo antes eu lia. Mas a gente aprende a fazer as coisas. E é muito bom quando a gente aprende, porque a gente quer ser independente. Mas aí quando João entra na história falando sobre a igreja de Éfeso, ele fala justamente sobre isso. Ele começa a falar assim: igreja de Éfeso, tem algumas coisas que eu me agrado de você. Vocês não suportam homens maus. Você não suporta homens que têm roubado da igreja. Vocês não suportam conversas alheias dentro da igreja, fofoca, picuinha. Vocês não aceitam. Vocês até têm uma estrutura top. Vocês construíram algo muito bom. Vocês estão construindo algo para Deus muito bom. Vocês estão fazendo e acontecendo. As coisas estão muito bem nessa área. Vocês estão perseverando. Vocês leem a Bíblia, vocês oram, vocês estão perseverando. Tem estado todos os cultos, quarta-feiras vocês estão aí, igreja. Domingo você está aí. Domingo pela manhã você está aí. E aí Jesus, através de João, começa a escrever essa carta. Vocês perseveram. Vocês são muito bons em ler a Bíblia. Só que eu tenho uma coisa contra vocês. O que eu tenho contra vocês é que vocês abandonou o fogo do primeiro amor. Agora, por que você abandonou o fogo do primeiro amor? Porque você aprendeu a fazer com suas próprias mãos. Você aprendeu a fazer cultos. Vocês aprenderam a ir toda quarta e todo domingo na igreja. E aí eu não preciso mais de Deus. Eu sei fazer. Afinal de contas, eu estudei para isso. Sabe, irmãos, Deus pouco importa para aquilo que você estudou. Agora, Ele importa se você tem relacionamento com Ele. Se você tiver relacionamento com Deus, Ele vai te ensinar todas as coisas. Agora, eu não estou falando contra o estudo, você deve estudar. Agora, tudo que você fazer, você deve dar glória ao Senhor. Porque muitas vezes a gente aprende a fazer coisas, a gente aprende a tocar um instrumento, a gente aprende a pregar, a gente aprende a construir uma família, a gente aprende tudo. E aí quando a gente aprende, a gente se esquece de Deus. Isso aí eu já sei fazer.
Eu não preciso mais de Deus. E muitas vezes a gente nem fala. Mas a gente nem precisa falar porque a gente é tão bom. A gente é tão bom que a gente não precisa mais falar. Deus está lá do céu só olhando assim, cara, esse cara me abandonou. Aquele amor que ele tinha antes não tem mais. Aquele fogo de ir para o monte me buscar não tem mais. Cadê, meu filho, aquele desejo que você tinha de todas as quinta-feiras ir para o monte? Você lembra, Rafa, toda quinta-feira a gente ligava um para o outro, vamos para o monte. É essa paixão que se esfriou. É essa paixão que nós perdemos de estar com o nosso Pai. Essa é a paixão que Deus está escrevendo para a igreja de Éfeso. Vocês são muito bons. Como vocês construíram uma estrutura top. Como vocês estão fazendo as coisas com tanta excelência. Mas eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. E sabe, irmãos, hoje, quando eu estava lendo novamente esse esboço, eu comecei a chorar. Porque eu falava com Deus, Deus, não deixa eu perder mais o primeiro amor. O primeiro amor tem que ser o meu único amor. O meu primeiro amor pelo Senhor tem que ser o único amor. Nós não podemos sair mais desse lugar, irmãos. Nós não podemos mais sair deste lugar de intimidade e relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer algumas coisas loucas para o Senhor. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você subiu ao monte para orar? Qual foi a última vez que você se trancou dentro do seu quarto, ficou o dia todo lá e falou assim, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo? Sabe, irmãos, nós precisamos voltar para este lugar. É esse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Nós saímos deste lugar. A igreja brasileira saiu deste lugar. Sabe, a gente tem andado e caminhado em alguns lugares nesses dias. A gente tem viajado muito e conversado com vários pastores. E todas as vezes que a gente vai começar, e cara, eu perdi aquele primeiro amor, aquela chama que a gente ia no monte. E hoje a gente senta muito em mesas lá na nossa igreja. Eu, Isaac e o nosso pastor Arthur. A gente começa a conversar muito sobre isso. Fala, cara, a gente não pode perder esse lugar. E todas as semanas a gente fala, não, nós temos que ir no monte. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Porque ficou muito fácil a gente fazer as coisas para Deus sem Deus. Porque afinal de contas nós aprendemos. E a gente começa a fazer as coisas de Deus sem Deus. Esse é um perigo muito grande. Quando nós começamos a fazer as coisas de Deus sem Deus. Porque eu consigo fazer o que eu quiser sem Deus. Eu só não consigo fazer uma coisa: entrar no céu. Você pode fazer qualquer coisa sem Deus aqui na terra. Agora a única coisa que você não vai conseguir fazer sem Deus é entrar no céu. Eu me lembro de uma época que Vena, meu primo, estava mudando de Teixeira de Freitas para cá. E aí ele mudou, na verdade, e estava morando com alguns amigos dele. Só que ele não estava sentindo bem lá, e ele virou para meu pai e falou bem assim, ô tio, eu posso morar uma temporada aí na sua casa, até minhas coisas se ajeitarem e tal? Aí meu pai, lógico que pode. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, por que o meu pai permitiu que Vena morasse com a gente? Porque ele conhecia Vena. Agora uma pergunta para você, por que você acha que Deus vai deixar você morar na casa dele com ele, se você não tem relacionamento com ele? Sendo que ele não te conhece. Como será que nós vamos morar no céu, se Deus não nos conhece? Se nós não temos relacionamento dia a dia com ele? Cara, é impossível nós irmos morar no céu, se nós não tivermos relacionamento com Deus na terra. É impossível, porque se nós mesmos aqui na terra não levamos um mendigo, uma pessoa que está lá fora para morar dentro da nossa casa, por que você acha que nós vamos para o céu de qualquer maneira? Eu aprendi a fazer as coisas, eu estou até servindo ao Senhor, mas nos últimos dias, pessoas vão virar para o Senhor e falar assim, mas Senhor, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, eu estava na sua casa todos os dias. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não o conheço. Agora por quê? Porque ele só estava usando um dom que ele tinha. E ele não tinha relacionamento com Deus. Então não são dias de ter dons, são dias de ter relacionamento com Deus.
Não são dias de ter e fazer coisas, de pular e rodar. Não estou falando contra isso, porque quando a presença de Deus vem, acabou. Você vai fazer o que Ele mandar. Agora, meu irmão, o que nós precisamos é ter relacionamento com Deus, viver uma vida de santidade. E às vezes a gente vem para a igreja e quer continuar a nossa vida de pecado. Eu não vou casar não, está dando tudo certo, eu estou morando com essa pessoa e está tudo certo. Eu estou namorando de qualquer jeito, está tudo certo. Eu estou me dando umas mentirinhas no meu trabalho e está tudo certo. Ninguém descobriu, mas Deus descobriu. Os olhos deles estão em todos os lugares. Meu amigo, não acha que não há pecado algum que está encoberto. Deus está em todos os lugares. E a gente não vai conseguir ir morar no céu se nós não tivermos relacionamento com Deus aqui na terra. E viver uma vida de santidade, uma vida de entrega total. Porque é muito fácil, irmão, a gente só ouvir uma palavra na quarta e no domingo e sair daqui e não mudar nada. É fácil demais. Nós precisamos mudar mesmo. E lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Agora, sabe o que Deus tem compartilhado ao nosso coração nesses dias? É que só uma mudança de mente não basta. Mas como assim? A palavra está falando que precisa mudar a mente? Sim, mas se eu mudar só a mente e não mudar o meu comportamento, de nada vai mudar. Vai ser só mais uma palavra que a gente ouviu, jogada ao vento, e nada vai mudar. Você já viu aquelas pessoas que no final do ano falam assim, o meu projeto esse ano é entrar na academia e ficar forte, ficar bombado. Aí chega no dia 1º de janeiro, o que acontece? Nada muda. Ele mudou a mentalidade, eu quero fazer, mas ele não foi e fez. Então não adianta nada eu só falar que eu vou fazer, eu preciso colocar o pé e fazer. Eu preciso dar o passo de fé, não, eu preciso romper na vida. Chega de ficar contando a história dos outros. Contar a história do outro é fácil demais. Nossa, você está vendo o pastor Robson, como ele tem crescido. Cara, experimenta você também crescer. Olha como o pastor Júnior tem crescido, experimente você também crescer. Querer ser algo em Deus. Porque, irmãos, tudo que nós vivemos aqui na terra é passageiro. Tudo é passageiro. E um dia nós iremos morar no céu. O problema é que nós estamos tão agarrados às coisas da terra, que a gente não consegue mais fazer as coisas para Deus. E quando nós fazemos as coisas para Deus, nós fazemos sem Deus. Porque afinal de contas eu sei falar. Pastor, me dá uma oportunidade. Eu sei falar bem. Líder de célula, Ravan, me dá uma oportunidade lá na célula. Lá eu sei falar. Falar até papagaio fala. Agora nós precisamos viver. Porque a palavra que nós temos pregado nesses dias, estamos sendo pregada nela. Porque a palavra que eu falo, eu preciso ser pregada nela. Porque a palavra que Jesus pregava, ele foi pregado na cruz. Ele falava sobre cruz, e na cruz ele foi pregado. Então nós precisamos pregar na cruz nesses dias. Eu vou viver o evangelho da cruz. E o que é o evangelho da cruz, Arthur? Renúncia. Viver vida de santidade, viver uma vida de entrega total. Sabe, nesses dias eu tenho entregado tudo ao Senhor, e é tudo mesmo. Esses dias eu subi no monte, e aí Deus falou assim: Arthur, você tem coragem de entregar isso? E eu peguei e falei: lógico que tem, Senhor. Eu já desci do monte ofertando. Aí outro dia eu voltei lá e Deus falou assim: você tem coragem de ofertar isso, Arthur? Eu falei: tem. Toda vez que eu subo no monte eu já fico com medo de Jesus, dele me pedir alguma coisa. Eu já fico com medo, Deus vai me pedir alguma coisa hoje. Mas ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho temor, porque eu sei que aquele que planta, colhe. E às vezes a gente não tem colhido, por quê? Como o pastor GD falou, porque a gente não tem plantado. Você pode escolher plantar, agora colher não. Colher é uma obrigação. Colheu, se você plantou, é uma certeza. Todo mundo que planta uma semente, ele espera que aquela semente vai germinar, é automático. Eu vou plantar um pé de alface, o que você vai esperar que colha? Um alface, é uma lógica. Agora, se você não planta, como que você vai colher? E sabe, outro dia atrás, a gente estava lá na igreja, e no meio do culto, o Isaac, meu irmão,
ele teve uma visão. E ele falou assim, que ele viu um telão e estava acontecendo uma colheita. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus, está chegando o tempo de colher. Porque nós temos plantado nesses dias. Porque aquele que planta, colhe. Aquele que semeia é uma certeza que irá ter uma colheita. Mas se nós não semearmos, como que nós vamos colher? Nós temos plantado em todas as áreas das nossas vidas. Então nós precisamos voltar para esse lugar de intimidade e relacionamento com Deus. Porque nós podemos fazer várias coisas para Deus sem Deus. E isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente fazer as coisas para Deus sem Deus. Porque eu posso perder a oportunidade de morar com aquele que nos criou. Eu posso perder a oportunidade de morar no céu com o Pai. Pelo fato de eu não ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque Ele só irá levar para morar com Ele aqueles que entregaram a sua vida totalmente ao Senhor. O conforto de saber fazer as coisas pode estar nos tirando a oportunidade de morar com Jesus. E sabe o que é mais interessante que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias? Que o inferno não é um lugar. O inferno é a ausência de Deus. Um lugar sem a presença de Deus é um inferno. Você já foi num lugar onde estava aquele clima muito pesado? É porque Deus não estava nesse lugar. Outro dia atrás teve uma festa que acontece na cidade de Curvelo, que é um forró lá, fica 10 dias tendo forró na cidade. É como se abrisse a porta do inferno na cidade. Algo terrível, pastor, terrível mesmo. 10 dias de coisas terríveis na cidade. Jovens se drogando, casais se prostituindo, algo muito feio mesmo. E nesses dias, era como se a gente estivesse vendo o inferno naquele lugar. Por quê? Porque eu tenho uma certeza no meu coração, Deus não estava naquele lugar não. Porque Deus só está no lugar onde Ele é desejado. Então Deus não estava ali não. E aquele lugar para mim era o inferno. Pessoas se prostituindo, pessoas se drogando, pessoas bebendo, pessoas levando as suas crianças para aquele ambiente. Aquilo era um inferno. Então o inferno não é um lugar, mas uma ausência de Deus. Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, um inferno. Porque nós não temos buscado a Deus como nós deveríamos. Porque nós não temos colocado num lugar de relacionamento e intimidade. Ah, Deus, mas por que a minha vida não rompe? Por que a minha vida está desse jeito? Porque você não tem buscado a Deus. Aí o inferno vem mesmo para dentro da sua casa. E aí nada muda mesmo. E aí você começa a atrair demônios para dentro da sua casa. Porque você, afinal de contas, você não quer viver para Deus. Você quer ser parcial. E sabe, eu conto uma história. E eu acredito que todo mundo já ouviu essa história. Um dia eu contei na igreja dos meninos do Sorriu, que eu já tinha contado umas 10 vezes para os jovens. Que um lado tinha demônios e outro lado tinha anjos. E tinha um muro no meio. E o homem estava em cima do muro. E os anjos chamavam, vem para o lado de cá, vem para o lado de cá. E os demônios não falavam nada. E não falava nada, e a todo momento os anjos, vem para o lado de cá, vem para o lado de cá. E o homem em cima do muro sem entender nada. E ele pergunta para os demônios, por que vocês não falam nada? Por que vocês não chamam para vir para o seu lado? E os demônios viram para ele e falam assim, é porque o muro também é meu. E muitas vezes a gente tem vivido dessa forma, em cima do muro. A gente vem para a igreja e não quer mudar nada. É os mesmos pecados, é as mesmas picuinhas, é as mesmas fofocas e nada muda. Está em cima do muro, atraindo demônios para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Então nós precisamos ir para um lugar mais profundo em Deus. A gente precisa sair desse lugar e entrar no lugar de relacionamento e intimidade, onde Deus está. Aí você sairá desse inferno que você está. Nós precisamos sair deste lugar. Você está aí ainda, irmão? Dá um glória a Deus. Está um clima meio tenso. Está um clima meio tenso, né? Mas nós precisamos sair deste lugar. O inferno é a ausência de Deus. E talvez você tenha vivido uma vida do inferno porque você não tem buscado a Deus. E quando Deus,
João continua escrevendo, ele fala assim, que se o povo não se voltar ao Senhor, ele retiraria o candelabro. O candelabro, ele tipifica a presença de Deus. Sabe o que Deus está falando com esse povo aqui, ó? Se você não voltar às práticas do primeiro amor, se você não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar a presença da sua igreja. Eu vou retirar. E aquela presença que você ainda, por mais que pouco você sentia, você nem vai sentir mais. Por mais que ainda tinha alguma coisinha, o louvor tocava, você sentia um arrepiozinho. Eu vou tirar essa presença. Porque, irmãos, é a mesma coisa que Deus estivesse desperdiçando algo sobre a igreja. Ele pegando o que ele tinha mais precioso, colocando sobre a igreja, e a igreja pegando. Você imagina aí você recebendo um perfume caro. O perfume mais caro que tem aí da Boticário, aquele Chuanchu, aquele perfume caro. E a pessoa te dá de presente, você abre e joga no lixo. É isso que nós temos feito com o Espírito Santo. Deus derramou o Espírito Santo sobre nós e entregou um presente para a gente tem pegado esse perfume, ó, desperdiçado. Pegado a presença do Senhor, que é algo tão valioso e precioso, e jogado no lixo, trocando por coisas, trocando por uma noite de prazer, trocando por uma noite de bebidas, trocando por uma mentira que o seu patrão manda contar. Nós precisamos sair deste lugar, nós precisamos voltar ao precioso primeiro amor, voltar ao lugar onde nós não deveríamos ter saído. Você pode contentar com tudo, se contenta com tudo, com a escassez, com a fome, com a nudez. Agora não se contente em perder a presença de Deus, não se contente em perder a presença de Deus, porque, sabe, irmãos, isso aconteceu comigo. Eu já estava num ponto em que orar para mim estava sendo raro, mas você como pastor, sim, eu estava vivendo um tempo com Deus que já estava sendo raro. Eu gastar 2, 3 horas, eu acordava pela manhã, fazia aquela oração, lia um versículo e já saía. Ô pastor, o que tem para nós fazer hoje? Vamos pintar o quê? Nós vamos para onde? Nós vamos fazer o que atendimento? Desse jeito. Eu estava acelerado, 220 por hora, no lugar onde a energia era 110, eu estava 220, correndo para todos os lados, fazendo tudo. Só que eu estava fazendo sem Deus. E sabe, no dia que Deus começou a ministrar isso ao meu coração, eu falei, cara, eu preciso parar. Eu preciso parar. E a partir daquele dia que o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, irmãos, até as 10 horas da manhã, nem manda mensagem para mim que eu não respondo. Eu só pego no meu celular para colocar uma música de fundo e ficar com Jesus. Eu só pego o meu celular para ficar ali com Jesus e eu falo, Senhor, eu só vou sair daqui enquanto só até o Senhor me dá uma palavra. Enquanto o Senhor não me dá uma palavra para mim mudar a minha vida, eu não saio daqui. E eu entrei nesse lugar, nesse ambiente. E todos os dias eu tenho entrado ali e eu falo, Senhor, não me deixe sair deste lugar. Não permita que eu saia mais deste lugar. Todas as vezes que eu tentar ou pensar em sair deste lugar, corrija a minha rota. Porque é muito fácil a gente cair nesse ativismo. É muito fácil porque tem o Instagram, tem o Facebook, aí o WhatsApp toca, tem 1000 mensagens para a gente responder. Mas eu tenho um tanto de coisa para fazer. Sabe, irmãos, sabe onde nós perdemos esse lugar? Lá no jardim. Porque Deus descia todos os dias e tinha relacionamento com Adão. E Adão, por ser um cara tão orgulhoso, ele decidiu perder esse relacionamento. Porque vamos pensar comigo, você já leu na Bíblia um texto que fala assim, e Adão pediu perdão ao Senhor porque ele tinha pecado? Você vai ler a Bíblia toda e não vai ver. Agora imagina se Adão talvez tivesse pedido perdão ao Senhor. Eu acredito que ele tinha sim o castigo, mas eu acredito que isso teria sido diferente. O relacionamento de Deus com o homem seria outro. E nós pegamos a síndrome de Adão. Não vou pedir perdão não. Eu vou preferir jogar a culpa para o outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a cobra que me enganou. E muitas vezes a gente entra nesse ativismo
de estar na igreja, fazendo as coisas para Deus sem Deus, e aí quando a gente é confrontado, é porque o pastor manda eu dar o estudo na célula, é porque o pastor pressiona a gente porque tem que multiplicar. Não, irmão, não tem isso não. Você precisa passar tempo com Deus e parar de transferir a culpa para o outro. O problema é que nós temos transferido a culpa para o outro. Sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu culpar o outro. É mais fácil eu apontar o dedo para o outro. Porque foi fulano, porque foi ciclano que falou, que fez. E a gente vai transferindo a culpa. E a gente não entra no nosso lugar secreto com Deus e busca relacionamento com Ele. E a gente vive a mesma vidinha de sempre, a mesma coisinha de sempre e nada muda. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus trouxe ao meu espírito: Arthur, você precisa mudar. Sai deste lugar. Sai desse lugar onde você estava sendo egoísta. Você aprendeu a fazer as coisas de Deus sem Deus. Você aprendeu a ir para o culto. Você sabe o caminho. Você solta o carro, a bicicleta, bate lá na igreja. Agora relacionamento no quarto não tem mais. E o Mateus 6,6 já perdeu, ó. Nós precisamos voltar para este lugar, irmãos. Nós precisamos voltar para este lugar urgente. Eu tenho contra ti que perdeu o precioso primeiro amor. Igreja, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a buscar ao Senhor com mais intensidade. E sabe, ele continua escrevendo na carta. Depois que ele fala assim: vocês precisam voltar ao primeiro amor, ele fala: mas eu tenho algo que eu até acho interessante em vocês. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram homens que estavam trapaceando a igreja, contando mentiras para a igreja. Observe que interessante, uma igreja que perdeu o primeiro amor, ainda odiava as obras das pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Porque ele tinha um entendimento que aquelas coisas eram erradas. Ele tinha um conhecimento que aquilo era errado, e aí eles se comportavam de um sentimento de repúdio por aquelas obras. Eu não concordo com isso. Mas o que adianta, irmãos, a gente não concordar com as obras dessas pessoas que estão roubando a igreja, que estão defraudando a igreja, vendendo coisas ungidas dentro da igreja para roubar a noiva do Senhor? O que adianta a gente ser contra, mas a gente perder o primeiro amor? E aí sabe o que acontece? A gente vai pegar, e quando a gente perde o primeiro amor, quando a gente perde o relacionamento com Deus, a gente tende a colocar outro Deus no lugar do nosso Deus. Você quer ver um exemplo? Abra lá para mim, lá em Êxodo 32. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Vocês estão aí ainda? Vocês vão continuar me amando? Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se um povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai-vos os pertences de ouro que estão às orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. E eles tomou das suas mãos, formou o ouro como um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: esses são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Olha para você ver que interessante essa história. Esse povo tinha Moisés que tirou eles da terra do Egito, um homem que eles colocaram no lugar de um Deus, que eles estavam idolatrando, porque Moisés era um homem que tinha relacionamento com Deus, e eles acreditavam no Deus de Moisés, mas o dia que Moisés sumiu, o dia que eles pararam de ouvir a voz de Deus, do Deus verdadeiro, o que aconteceu? Eu vou fazer um Deus novo para mim, eu tenho que construir algo novo. Ô Arão, faz alguma coisa, a gente precisa de deuses para guiar a gente. Agora, quantos de nós temos feito os deuses para nos guiar? Porque nós perdemos o relacionamento com Deus, nós perdemos esse lugar de intimidade. Agora, sabe o que mais me marca nesse texto? Por que esse bezerro tinha que ser logo de ouro?
Será que não tinha madeira para fazer esse bezerro, não? Será que não tinha palha para pegar e fazer um negócio ali de barro ali, fazer esse? Sabe por quê, irmãos? O único Deus que compete com Deus no coração do homem é Mamon. E tudo começa, você vai ler as histórias, todas as vezes que Jesus vai falar com alguém, ó, com aquele jovem rico, ele chega para o jovem rico, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ah, cumpre os mandamentos. Ah, Senhor, mas eu já dou esmola aos pobres, eu não minto, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aí Jesus falou, então tá bom, então, só tem uma coisa agora, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí sabe o que a palavra fala? Que ele se entristeceu no seu coração. O Deus Mamon era o Deus desse jovem. E aqui a mesma coisa, faz um bezerro aí Arão pega e fala assim, ó, o meu Deus é o ouro. Então, e algo mais interessante é que toda oferta que Moisés pedia era voluntária. E aí quando vai pegar a oferta para fazer esse bezerro, arranca das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos. A oferta que é para Deus é voluntária. Agora a oferta que é para outros deuses vai ter que arrancar de você. Sabe por que você está tomando prejuízo em várias áreas da sua vida? Porque o seu Deus é Mamon. Porque o seu Deus é o dinheiro. E aí você está tomando prejuízo. Ah, meu carro quebrou. Aconteceu isso. Minha casa tudo está de mal a pior. Porque o seu Deus é o Mamon. Enquanto a gente não sair deste lugar, que a nossa moeda é a fé, irmãos, vai acontecer isso mesmo. Vai acontecer prejuízos, vai acontecer perdas, até eu entender que o Deus verdadeiro é o Deus do céu. Até eu entender que o Deus verdadeiro não é as coisas da terra, mas aquele que está no céu, que guarda dia e noite. E se ele não vigiar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. É esse Deus que nós estamos falando. É esse Deus que nós devemos viver. Mas muitas vezes nós temos idolatrado a nossa família, nós temos idolatrado coisas, nós temos idolatrado o meu conhecimento. Eu sei fazer, eu sou um bom médico, eu sou um bom advogado, eu sou um bom isso, eu sou um bom aquilo. A minha pergunta é, você é um bom filho de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer nesses dias. Será que eu estou sendo um bom filho de Deus? Porque eu posso ter sucesso em tudo na minha vida. Se eu falhar em ter sucesso, em ser um filho de Deus, eu falhei em todas as áreas da minha vida. Eu falhei em tudo. Porque muitas das vezes nós temos colocado os deuses. E sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas têm julgado os católicos. Ah, você viu? Foi na casa de fulano, tinha uma imagem de todo tamanho lá. Tinha uma Nossa Senhora de todo tamanho. E você não olha para o seu coração, os ídolos que tem dentro de você. Porque a imagem da Nossa Senhora você pode jogar no chão e quebrar. E o ídolo que está dentro do nosso coração? E os ídolos que estão dentro do nosso coração? Só eu pedindo perdão ao Senhor. O problema é que nós somos tão orgulhosos a ponto de não reconhecer que nós criamos ídolos para nós. E aí quando Moisés desce do monte, eu imagino a cena de Moisés chegando, e o povo lá se prostrando diante do Deus Mamon, um bezerrão de ouro. E Moisés pega aquelas tábuas da lei e pum, quebra no chão, joga tudo para o alto. E às vezes a gente acha que o evangelho é uma coisinha fácil, né? Meu amigo, Jesus, ele entrou no templo, ele viu que estava tudo errado, ele chutou, foi tudo, ele quebrou, foi tudo. O evangelho nesse docinho de coco que a gente fica achando que é, não. O evangelho de Jesus é espada. Você acha por que a Bíblia não compara a Bíblia como um buquê de rosas, como algo fácil de ver? Ele compara como uma espada que separa da alma do espírito. É batalha. O evangelho é viver e matar a nossa carne, parar de viver na alma. Ah, mas fulano falou isso, irmão. Nós vivemos pelo espírito, nós não vivemos por sentimentos. O céu não tem sentimento, meu amigo. O céu matou, foi o filho dele. Deus matou, foi o filho dele para que você tenha vida. Você acha mesmo que Deus tem pena de nós, como cristãos? Nós precisamos viver uma vida de renúncia, de entrega. Porque é muito fácil eu viver um evangelho superficial, onde todo mundo está indo. Outro dia atrás, um amigo nosso ministrou uma palavra lá, falando sobre a multidão. Porque a multidão é fácil de estar, todo mundo está na multidão.
E aí os milagres acontecem, a multidão é beneficiada. E aí quando chega ali no Sermão do Monte, lá para o final do Sermão do Monte, Jesus está naquele lugar. E aí começa a endurecer um pouco mais o sermão. As palavras começam a ficar mais duras. E aí a multidão começa a dispersar. Enquanto estava tendo pão e peixe, estava beleza. Mas quando o caldo começa a engrossar, a multidão começa a sair. E alguns discípulos começam a sair. Aí fica somente os 12. E aí Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês não querem ir embora também não? A multidão já foi já. Se vocês ir, eu vou continuar o meu propósito do mesmo jeito. Eu vou morrer na cruz e vai acontecer do mesmo jeito. E aí Pedrão, o cara louco mesmo com Jesus, fala assim: Jesus, para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro está falando aqui? Eu não posso ir para lugar nenhum. O lugar onde o Senhor está é onde eu devo estar. O lugar onde eu tenho relacionamento com o Senhor é onde eu devo estar. O problema é que quando o Senhor nos confronta, quando o pastor vem aqui na frente e confronta, você quer sair da igreja. Quando as pessoas começam a te confrontar com a verdade, eu fiquei magoadinho, eu vou sair da igreja. Sai mesmo, irmão. Porque o evangelho não é para fracos, não. O evangelho é para aquele que suporta as coisas, que suporta as pressões. Nesses dias só vão ficar aqueles que suportaram a pressão. Ou você acha que não vai vir perseguição? Você acha por que o governo de esquerda ganhou? Porque esse tinha que ganhar? Não, é porque a gente precisava passar por perseguição, porque a igreja estava tão acomodada nos seus prazeres, nos seus achismos. Eu sei fazer, eu faço acontecer. E aí Deus, agora eu quero ver o que vocês vão fazer agora. Vou botar vocês numa pressão, para vocês realmente entender o que é evangelho. E aí nós vivemos de qualquer maneira. Eu fui no culto, e no domingo e na quarta tá bom demais. Já bate meu ponto. Isso aqui não é empresa não, isso aqui é um lugar onde nós reunimos para adorar o Senhor. Isso aqui não é empresa que a gente vem cá e bate o carimbim lá e acabou, não. Nós precisamos ter um senso de responsabilidade. Lá fora tem um monte de jovens morrendo de drogas. Essa semana passada, a gente tem uma parceria com um centro de recuperação. A gente levou um jovem para lá de 16 anos, viciado em crack. Desde os 14 anos ele usa crack, não mora mais com a família dele. E às vezes a gente fica brincando de ser crente, de vir todos os cultos, de estar aqui e a gente não olha lá fora o que está acontecendo. Jovens morrendo. Cara, chega de ficar só falando o que eu sei. Eu preciso começar a viver aquilo que Deus está falando para a gente viver. Agora o mais interessante é que Deus esses dias Ele está nos frustrando. Ele vai começar a frustrar algumas pessoas para revelar o coração. Abre para mim por favor Oséias 2,14. Amém. Aleluia, Jesus. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao seu coração. Ô irmão, isso aqui Deus está falando com a igreja dele, o povo que ele tinha escolhido, o povo de Israel, que era como uma noiva para ele. Está falando assim: sabe o que eu preciso fazer com vocês? Eu vou levar vocês para um ambiente de pressão, eu vou levar vocês para o deserto. Agora você consegue entender por que você está passando esse deserto na sua vida? Para você reconhecer quem é o Deus, para você ouvir Deus falar ao seu coração: Arthur, mas eu estou vivendo um deserto terrível. Que bom que você está no deserto. É lá que Ele vai começar a falar ao seu coração. É lá que Ele vai começar a direcionar você a viver da maneira correta. E às vezes a gente acha que Deus é bonzinho demais. Irmãos, Deus Ele quer nos levar para o deserto. Ele vai frustrar nossa mente para revelar o nosso coração. Ele vai frustrar mesmo algumas áreas da nossa vida para revelar o nosso coração. Onde está seu coração nesses dias? Onde você tem colocado o seu coração nesses dias? Onde está a sua mente nesses dias? Se você está vivendo de qualquer maneira, Deus vai levar você para um deserto. O pastor nosso falou assim: eu vou profetizar um deserto para você. Está repreendido em nome de Jesus. Mas muitas vezes Deus Ele faz isso com a gente.
Ele leva a gente para uns ambientes de pressões, para que Ele fale ao nosso coração. Porque no deserto, eles não lavravam a terra. No deserto, eles não tinham água. E o que tinha que acontecer? Eles tinham que esperar uma provisão de Deus. No deserto, eles tinham que clamar: Deus, só um milagre. Só o Senhor pode fazer. No deserto, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Senhor, manda maná. Eu quero comer carne. Esse é o lugar que nós precisamos estar. O lugar onde nós falamos com Deus. Nesses dias, para concluir, nesses dias o Senhor começou a atrair pessoas para o deserto. Pessoas que perderam o primeiro amor. Aqueles que continuarem no primeiro amor não vão para o deserto. Mas eu tenho uma certeza, aqueles que deixarem o primeiro amor, irmãos, você vai viver um deserto para que Ele fale ao seu coração. Para que Ele fale ao seu coração. Porque nós podemos fazer muitas coisas de Deus, mas sem Deus. A única coisa que nós não podemos fazer sem Deus é ir morar com Ele. Então é muito melhor Deus levar-nos para um deserto, para eu reconhecer que eu tenho um Deus, para eu reconhecer que Deus é o Deus da minha vida, e que sem Ele eu não posso fazer nada. Mesmo com meus conhecimentos, com os meus diplomas, com meus achismos, eu dependo dEle, e somente dEle. Sabe, irmãos, eu falo com Deus tudo que eu vou fazer. Deus, se o Senhor não for comigo, assim como Moisés falou, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não mover a nuvem, eu vou continuar parado. E muitas vezes a gente quer andar sem a nuvem, e andar sem a nuvem de Deus dá ruim, dá errado. Nós vamos ser conduzidos para um lugar onde Deus não nos chamou para estar. Andar fora da nuvem de Deus, fora da cobertura de Deus, eu tenho uma certeza, nós vamos para um lugar onde Deus não nos chamou para estar. Eu queria que você ficasse sobre seus pés nesse momento. Sabe, chegou um tempo de despertar. A igreja chegou um tempo de despertar. Porque é melhor eu despertar na terra do que eu ouvir a última trombeta e não ir para o céu. Então o que eu profetizo nesses dias é que você comece a despertar. Despertar de um sono em que nós entramos. Porque a igreja brasileira, não a igreja em Poço da Mata, não a igreja em Curvelo, nós entramos num lugar de ativismo, de saber fazer as coisas, de construir coisas, mas nós esquecemos do Criador. Nós começamos a construir e esquecemos do Criador. Nós esquecemos do fundamento. Não pode se construir uma casa sobre a areia, mas se constrói uma casa sobre a rocha. Mas muitos de nós temos construído casas na areia. E existem dois tipos de casas: uma construída na rocha e na areia, e é a mesma casa. Agora o que vai revelar a casa que está sendo construída sobre a rocha é a tempestade. Então nesses dias são dias de eu olhar para o fundamento. Será que o meu fundamento está realmente no Senhor? Será que o meu fundamento realmente está no Senhor? Ou estão nas coisas que me dão prazer? Será que o fundamento que tem fundamentado a minha vida está nas coisas que me dão prazer? Ou no meu Deus que eu tenho que ter prazer? Sabe, irmãos, eu queria que você começasse a orar nesse momento. E começasse a pedir perdão ao Espírito Santo de Deus. Por quantas vezes você negligenciou o tempo seu a sós com Deus. Eu queria que você começasse a pedir perdão ao Senhor. Por quantas vezes você negligenciou estar com o Pai e começou a entrar no lugar de ativismo, de eu sei fazer, eu sei conquistar. Olhe para os fundamentos. Ei,
Oh, meu amigo fiel. Ah, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Nós queremos que o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está quebrando a barreira da religiosidade. O Senhor está quebrando barreiras do pecado, destruindo muralhas na mente, onde tem aprisionado de viver uma vida de santidade e entrega com o Senhor. E que este fogo não se apague, que este Aumente o nível de fogo, Senhor, nesses dias. Nós precisamos aumentar o nível de fogo nesses dias. Porque o que atraiu Moisés, foi uma sarça pegando fogo. E não somente uma sarça que pegava fogo, mas uma sarça que continuava queimando. O primeiro amor precisa continuar queimando. Ei, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, como um fogo lindo, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. você voltar e que esse fogo não se apague, que esse fogo só Permaneça, Senhor. Sim, que nós possamos permanecer. Que nós possamos permanecer. Que não seja somente mais um culto. Que seja o culto ao Senhor. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que virou tão comum a gente vir no culto, que a igreja não consegue mais adorar o Senhor. Ficou tão comum vir aos cultos, que a igreja não consegue levantar as mãos mais. Ficou tão comum, que eu não consigo mais dar um glória a Deus. Ficou tão comum. Eu não quero ser mais comum. Eu quero quebrar a barreira do comum e ir no lugar mais profundo. Ei, eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu amigo. Tu és lindo, o mais desejado. Ei, mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Aleluia, Jesus. Ô irmãos, palavra poderosa. Quantos foram abençoados com essa palavra? Mas sabe, uma das coisas que meu discipulador ele tem dito, que toda palavra está condenada ao esquecimento. Mas quando se ouve uma palavra e no ato da palavra tem uma decisão, aí a decisão vai ficar. Essa vai ficar. Mas eu sou do tempo do altar. Eu amo o altar. Eu creio nesse ambiente profético. E eu sei que Deus usou o pastor Arthur para ministrar. Eu fui muito abençoado. Fui confrontado pela palavra de Deus. Eu queria fazer um desafio para a igreja. É só você que foi ministrado pela palavra, que você precisa tomar uma decisão hoje. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a minha decisão é essa. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que só você pode fazer. É uma resposta daquilo que Deus está falando contigo. E você sabe onde Ele tocou. Você sabe. E aqui está o altar, o lugar do sacrifício, é o lugar das decisões. Você sabe o que precisa ser renunciado. Você sabe. Eu quero abrir esse espaço para uma decisão que você vai tomar. Você vai sair do seu lugar, você vai se ajoelhar diante do altar. Eu vou orar pela sua vida. Pode vir. Somente você que precisa tomar uma decisão. Quem quer continuar do mesmo jeito, pode permanecer aí no seu lugar.
Mas quem quer algo a mais, é uma decisão que você toma. E acredite, irmão, acredite, tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Se a ovelha tem dificuldade de ouvir voz de pastor, certamente ela vai cair no desfiladeiro. Se ajoelha diante do Senhor. Deus ama isso. Ele está ouvindo o grito do seu coração. Uma decisão precisa ser tomada. Você adolescente, jovem, adultos, idosos, Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Senhor, aqui estão os que tiveram coragem de vir. Porque se todo mundo está nos lugares profundos, glória a Deus por isso. Mas aqui estão que ouviram a voz da sua palavra, Senhor. Queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Eu quero pedir um favor do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Uma decisão, Pai, está sendo tomada no coração. E o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando, porque o Senhor disse na sua palavra, antes mesmo que a palavra vinha à boca, o Senhor já sabe. E nós queremos abençoar a vida dos teus filhos. Nós queremos declarar, ó Deus, um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de retorno ao primeiro amor, um tempo de graça, um tempo de virtude. Esta decisão que está sendo tomada no Espírito, Senhor, que o Espírito possa fortalecê-los, que o Espírito Santo que habita dentro deles possa fortalecê-los a cumprir cabalmente aquilo que o Senhor está requerendo. Lugar de altar é lugar de renúncia, é um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício, é um lugar de entregar ao Senhor. Deus, nós pedimos a bênção, o favor do Senhor, a mão do Senhor sobre cada um deles. E estes que vieram, que disseram que precisa de voltar ao primeiro amor, que o Senhor possa honrá-los de um novo ciclo, um novo tempo, que a graça e a virtude do Senhor possa estar sobre eles, nas decisões tomadas no espírito, no coração. Eu os abençoo nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Deus vai mudar cativeiro, Deus vai mudar a área financeira da sua vida, Deus vai mudar a sua vida emocional, Deus vai mudar o seu ministério. Há um tempo de retornar para a presença de Deus, e a presença de Deus é o lugar onde tudo se começa. Você não trabalha para Deus, Deus usa você para fazer coisas para Ele. O que te move não é a funcionalidade, o que te move a partir de hoje é o Espírito, é o amor, é a paixão pelo Senhor. Pai, eu abençoo cada um deles, no nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, diga amém, 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 amém. Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente, estavam aqui na frente. Há um novo de Deus para a vida de vocês. É um fogo contínuo, um fogo que não apaga. Mas Deus vai honrar a decisão que vocês tomarem no coração. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra poderosa é essa? Que palavra poderosa. Amém? Quero agradecer, pastor Arthur,
Cássia está aí. Que Deus continue abençoando. Você veio com uma finalidade, varão. Irmão, se você não foi ministrado, eu fui, porque eu estava aqui. Porque se eu tivesse ali, eu era o primeiro a ajoelhar aqui. Deus sabe o quanto eu preciso dele. Mas quando Deus fala no Espírito, tem que ter uma resposta. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Gratidão. Porque o Senhor insiste em dizer que nós precisamos voltar. Voltar. Porque estamos tão ocupados. Tão ocupados. Tão ocupados. Mas nós queremos dizer que a nossa ocupação, Senhor, nós queremos conservar o jardim. Nós queremos cultivar o jardim. É o lugar do relacionamento. Eu abençoo essa igreja. Toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Dia 19. Vê se está aí agora. Vê se coloca aí. Dia 19 de agosto. Agora, nós vamos ter o nosso 6 horas de adoração. Pois é, irmãos, vai começar às 15 horas. Nós vamos ter, a gente fala 6 horas, mas a última foi 7, né, GD? Foi 8, né? 6 horas é só o título. Agora tem que mudar esse 6 horas, viu? Tem que ser 7. Número 6 é o número da queda, viu? Vamos botar 7 horas de adoração. Amém? Queridos, vai ser um tempo profético, noite de adoração. Você sabe que a adoração, ela não tem nada a ver com música? Quem não sabia disso aí? O judeu não trata a adoração com música, mas o judeu, ele expressa a adoração em tudo que ele faz. E essa é uma prática que o próprio Jesus tinha. A adoração tem a ver com se curvar diante dele e ser submissa ao Senhor. Agora, o louvor e a adoração a gente pode expressar através de frutos de lábios. Mas a verdadeira adoração é aquela que você obedece ao Senhor. E nós vamos estar aqui porque nós cremos que um ambiente de atmosfera, são batalhas espirituais. Algumas correntes espirituais são quebradas. Aconteceu isso com Paulo e Silas, enquanto eles adoravam o Senhor. A Bíblia diz que de repente veio um som, um trovão, e as cadeias que aprisionava caíram das suas mãos. Então isso aqui não é um programa, tá? Toda a igreja está... São 7, 8, não sei se são. Quantas caravanas, GD? 7 caravanas, lógico, nossas igrejas. Estaremos aqui nesse dia e vai ser um tempo muito forte. E você é o nosso convidado. Vai ter um momento aqui de adoração, vai ter um momento de palavra e ministração para o seu coração. Dia 19 de agosto, coloque na sua agenda. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados. Sabe por quê? Porque nós queremos o Senhor. É verdade, irmãos, o que o pastor falou aí foi muito profundo. Tudo tem a ver com Ele, tudo é sobre Ele. Porque se não for sobre Ele, se for por causa de um programa, nós estamos apenas fazendo um teatro. Mas é tudo sobre Cristo. Que Jesus nos ajude. Amém? E domingo, nós teremos o que aqui? Santa Ceia. Domingo de manhã, é muito importante que toda a igreja esteja aqui presente. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Olha, irmãos, tem muita coisa que Deus quer ministrar no nosso coração, Ele já começou, tá? E domingo de manhã, a nossa Santa Ceia, traga 1 quilo. Por enquanto é 1 quilo. Logo, logo nós vamos ter a nossa ideia social em nome de Jesus aqui. É algo que está nascendo aí, logo, logo você vai saber. Então, não fique de fora. E eu vou falar com muito amor e carinho. Faltar, eu falo, irmãos, sem medo de errar. Faltar EBD é pecado. Escola Bíblia Dominical, a não ser que você esteja doente ou esteja trabalhando, mas é pecado, irmão. Até o ventilador ali confirmou agora, entendeu? Santa Ceia é mandamento. Eu não sei se eu vou para Santa Ceia hoje, não. Não pode, queridos. Nós temos que estar aqui juntos e adorando o nome do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, conto com você que às 9 horas em ponto,
Deus vai falar algo transformador para o nosso coração. É mudança de mente, mas também mudança de atitude. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Deixa eu te abençoar. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta igreja. Eu libero a unção e a graça do Senhor sobre a vida dela. Que o amor do Senhor, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. A igreja do Senhor diz: amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vá em paz, debaixo da presença do cheiroso.